se o maior erro do multiverso não tivesse sido cometido por um vilão, mas sim pelo maior herói da Marvel? Hoje vazou uma suposta trama completa de Vingadores Doomsday. Um vazamento pesado, controverso e que, se for real, muda completamente tudo que a gente entende sobre o MCU. Nesse vídeo eu vou ler o roteiro vazado por partes e logo depois analisar se isso faz sentido ou não, usando referências de filmes de tudo que a gente sabe sobre o multiverso Marvel. E já adianto, cara, tem coisa aqui que parece absurda, mas também tem coisa que assusta de tão coerente. Fala galera, beleza? Eu sou o Fox e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, vazou supostamente a trama completa de Vingadores Doomsday. Esse vazamento aqui surgiu lá no Reddit, né? Claro, onde surge todos os vazamentos que a gente já viu. Mas esse aqui surgiu especificamente em uma comunidade que já acertou alguns vazamentos antes. Então a gente tem que comentar sobre, né? Não tem como deixar passar. É claro que não é um roteiro técnico, com diálogos e cenas detalhadas. É mais uma descrição do que acontece no filme, tendo ali seu começo, meio e fim do filme. E como eu sempre falo aqui no canal, isso aqui não é uma confirmação oficial, tá? Eu tenho que falar porque sempre tem um que fala: mas você disse... Não é oficial. Isso aqui é um vazamento, tá? Então vamos analisar com calma, com o pé no chão e com muita referência da Marvel. Segundo o vazamento, a verdadeira origem do colapso do multiverso não foi o Kang, foi o Steve Rogers. Quando o Steve voltou no tempo no final de Ultimato e resolveu ficar no passado com a Peggy, ele criou uma ruptura irreversível na linha do tempo. Essa decisão desencadeou uma série de incursões entre as realidades, fazendo com que diferentes universos começassem a colidir. E uma das maiores vítimas desse colapso foi o Victor Von Doom, pros íntimos, o Doutor Destino. E é aqui que já começa a primeira grande polêmica desse vazamento. Dizer que o Steve Rogers foi o grande causador do colapso multiversal me parece um pouco de exagero. Mas sim, quando a gente olha pro MCU com atenção, isso começa a fazer um pouco de sentido. Lá em Ultimato, o Hulk deixa claro: viajar no tempo não conserta o passado, ele cria linhas alternativas. E em Loki a gente viu que a TVA existe justamente para impedir essas ramificações, causadas por viagens no tempo, viagens multiversais e até objetos tirados ou deixados em uma linha do tempo ou em um universo pode causar uma ramificação. Então sim, faz sentido o Steve Rogers ter criado algumas ramificações, mas colocar que ele foi o grande causador não faz o menor sentido, porque durante todos esses anos a gente viu também que outras pessoas também causaram incursões, como por exemplo o Doutor Estranho, que viajou para vários universos. Um deles foi o universo onde a gente viu os Illuminatis morrendo, e com certeza a morte deles causou uma incursão. Inclusive na cena pós-créditos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a Clea aparece e avisa para ele que ele causou uma incursão. E seguindo essa mesma lógica, a América Chaves ter ficado no universo principal da Marvel, lá em Kamar-Taj, também causou uma incursão. Ou seja, não foi só o Steve Rogers, foi uma junção de vários eventos. Na verdade, a escolha do Steve Rogers ter ficado no passado foi mais um evento num multiverso que já estava completamente bagunçado. E o vazamento continua. Esse Doutor Destino, ele vem da linha do tempo do século 31. E lá o Victor Von Doom governa Latvéria como um monarca absoluto. Ele era casado com a Sue Storm e teve 2 filhos, o Franklin e a Valéria. Quando as incursões começaram, seu universo foi destruído, sua família morreu, seu reino foi apagado da existência. Ele aqui não é um vilão movido pela ambição, ele é um deus em luto. Cara, isso aqui é Doutor Destino puro dos quadrinhos, principalmente da fase das Guerras Secretas, onde ele perde tudo e decide reconstruir a realidade do jeito dele. E essa parte aqui, curiosamente, bate com uma arte conceitual que a gente já viu sendo vazada lá atrás. A gente tinha essa arte aqui do Doutor Destino em um trono que parece ser medieval, né? Mas Fox, você acabou de falar que o século é 31, então não faz sentido ser medieval. Calma, hater, é aí que você se engana. Porque quando a gente tá falando de multiverso, tudo faz sentido. Porque esse aqui pode ser um universo retrofuturista, ou seja, que se passa na Idade Média, mas tem tecnologias avançadas. Exatamente como a gente viu lá em Quarteto Fantástico Os Primeiros Passos, que tem toda a estética dos anos 60. E a segunda arte conceitual vazada é essa aqui, que a gente consegue ver o Doutor Destino à frente do que parece ser um julgamento na Idade Média, com 2 pessoas ao seu lado, que podem ser muito bem a Sue Storm e o Franklin do seu universo. Cara, isso faz muito sentido. Explica inclusive por que ele foi atrás do Franklin Richards na cena pós-crédito de Quarteto Fantástico Os Primeiros Passos. Na verdade, ele queria ver o próprio filho.
E outro ponto muito importante dessa parte aqui do roteiro é que esse Destino aqui não é uma variante do Tony Stark, ele é sim o Victor Von Doom. Claro que eu espero ter uma explicação pra ele se parecer com Tony Stark, né? Mas colocar ele como Victor Von Doom, cara, é muito mais inteligente do que transformar ele num Homem de Ferro do mal. Isso aqui provavelmente vai fazer ele ter todo um background, toda uma história por trás. Mas vamos voltar aqui pro roteiro. O filme, ele se inicia no universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire. O céu começa a se rasgar, a realidade entra em colapso, sem música heróica e sem vitória. O mundo daquele Homem-Aranha é destruído. No último segundo, um portal se abre e arrasta o Peter Parker pra fora da sua realidade. Cara, se isso aqui for real, é um começo muito pesado. Olha, eu sinceramente acho que a Marvel e a Sony, no caso, que é a dona dos direitos do Homem-Aranha, não fariam isso de destruir o universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Pelo simples fato de que a gente tem um Homem-Aranha, mas aquele Homem-Aranha ali é o Homem-Aranha que dá dinheiro. Eu acho que eles não dariam esse tiro no pé de acabar com uma oportunidade futura de um filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire naquele universo. Mas isso aqui também se conecta com um vazamento antigo que dizia que o Tobey Maguire seria parte dos exilados da TVA. Ou seja, o universo dele ter acabado justifica ele estar fora da linha do tempo dele. O que também pode acabar colocando ele na linha do tempo principal Marvel, né? Mas isso aqui é vontade minha de fã, tá? Eu não sei se vai rolar, tô só especulando. E com isso, restam apenas 3 terras no multiverso. A Terra 616 do MCU, a Terra 828 do Quarteto Fantástico e a Terra 10.005, o universo da Fox. O Doutor Destino envia sentinelas para atacar os X-Men e coloca a culpa nos Vingadores, iniciando uma guerra entre os dois lados. Tá, aqui esse suposto roteiro vazado ele dá uma tropeçada, tá? Porque lá no filme Deadpool e Wolverine, fica claro que o universo da Fox colapsou. Inclusive lá no vazio tem várias referências daquele universo. Então talvez a Terra dos X-Men que ele tá se referindo aqui não seja dos X-Men do universo da Fox, e sim daquele universo que a gente viu no penúltimo trailer de Vingadores Doomsday. Inclusive nesse trailer aqui a gente consegue ver o ataque dos sentinelas, então cara, isso aqui faz sentido. Sem contar que jogar uma equipe contra outra é uma estratégia clássica do Doutor Destino. Ele não conquista com exércitos, ele conquista manipulando todo mundo, como se fosse mesmo um jogo de xadrez. Exatamente como a gente vê nessa arte aqui, de uma das cenas icônicas do Doutor Destino jogando xadrez. Inclusive tem um rumor que tá pra sair uma arte oficial de Vingadores Doomsday, bem parecida com essa arte aqui. Os fãs até fizeram essa arte conceitual aqui, pra gente ter uma ideia mais ou menos de como ficaria, cara, e ficou muito maneiro. Sério, se isso aqui sair, já é um dos melhores posters da Marvel. Doutor Destino invade a TVA em busca do Loki, ele destrói completamente a organização e derrota os Vingadores multiversais, incluindo heróis da Fox e do MCU. Nenhum deles consegue detê-lo. E cara, isso aqui também faz muito sentido, porque a gente precisa ter medo desse vilão, já que ele não teve tempo de ser construído no cinema. Então no início desse filme aqui, a gente precisa ver o Doutor Destino vencendo e derrotando vários dos heróis que a gente conhece. E digo mais, eu não duvido nada que esse filme aqui termine com ele vencendo também. Porque senão, pensa só, não faria sentido a gente já ter o anúncio de Guerras Secretas. No final, o Doutor Destino vence. A realidade é reconstruída em um mundo medieval distorcido. Todos despertam em uma nova linha do tempo. Doutor Destino está sentado no trono. O Battleworld existe, o Kang se foi e o Doutor Destino é um novo deus do multiverso. Aí, ó, exatamente o que eu falei, cara. Faz todo sentido. Se isso aqui tudo for real, em Guerras Secretas a gente vai ter um mundo formado a partir de fragmentos de vários universos diferentes. Exatamente como foi nos quadrinhos. Só que lá nas Guerras Secretas dos quadrinhos, o Doutor Destino rouba os poderes dos Beyonders, que são só as entidades mais poderosas de toda a Marvel. São tipo deuses acima de deuses. Já aqui, provavelmente, se esse vazamento estiver certo, isso provavelmente não vai ser adaptado. Ele deve roubar os poderes do Loki, que também meio que se tornou um deus da Marvel, né? Ele tá segurando e controlando todas as linhas do multiverso. Cara, sério, eu já tô muito animado pra ver isso aqui acontecendo no cinema. Guerras Secretas é uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já vi. E se tá sendo feito pelos irmãos russos, cara, eu confio muito no que tá vindo por aí. E agora eu quero saber de vocês. Esse vazamento aqui faz sentido? Você manteria esse final? Ou mudaria alguma coisa? Comenta aqui embaixo, cara. Comenta muito. Vamos conversar sobre tudo isso. E não se esquece, se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve nesse canal aqui, que vai ser seu canal favorito desse mundão nerd que a gente tanto ama. Porque, cara, 2026 vai ser insano e eu vou estar aqui cobrindo tudo pra você. Ah, e não se esquece da nossa hashtag, hein? Se você não gostou do nome em português de Vingadores Doomsday, comente aqui embaixo, hashtag MudeDoomsday. Comenta aqui e comenta em qualquer outro vídeo de Vingadores Doomsday que você vê pela internet, beleza? Vamos fazer barulho, galera. Muito obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!